Nossa entrevista de hoje é sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre a doença falciforme. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Gabriela Dalvi Quintais de Moraes, que é hematologista pediátrica. Gabriela, seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Obrigada, Matheus. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, a gente que agradece. Para a gente iniciar nossa entrevista, quais são as principais características dessa doença? Então, a doença falciforme ela é uma doença de cunho genético, né? Onde ocorre uma mutação e essa mutação genética ela resulta numa alteração do formato do nosso glóbulo vermelho. Nosso glóbulo vermelho normalmente ele tem um formato de disquinho achatado no meio, um formato bicôncavo, e essa mutação genética ela confere um formato de foice. Daí vem o nome da doença, falciforme, semelhante a uma foice. E essa alteração do formato gera toda a sintomatologia da doença. Perfeito. Gabriela, na prática, né, como que essa doença afeta a vida das pessoas? O que acontece? É uma doença que a gente fala multissistêmica, né, Matheus? Então ela afeta diversas partes do nosso corpo humano. Ela afeta o sistema nervoso central, ela afeta parte de visão, com risco de retinopatia, coração, pulmão, sistema ósseo, músculo esquelético, parte de imunidade, parte de crescimento, de saúde óssea. Então a gente fala que é uma doença que pode comprometer todos os órgãos do nosso corpo, né? Daí que está a importância da doença, né? Pelo fato dela ter uma possibilidade de diversas manifestações clínicas, o impacto em termos de saúde pública, né, para isso é gigantesco, né? São pacientes que merecem acompanhamento, às vezes de diversos especialistas, e que às vezes vão ter sintomas, intercorrências relacionados a todas essas possíveis manifestações clínicas da doença. E quando a gente fala de diagnóstico, como que é feito? A partir do teste do pezinho, né? Então, o programa de triagem neonatal, né, que é o teste do pezinho, ele abrange aí o nosso país todo e desde 2001, então nós temos aí 24 anos já, né, que a pesquisa de hemoglobinopatias, que é a pesquisa para a doença falciforme, está inclusa no teste do pezinho. Se porventura, às vezes, a criança não fizer o teste do pezinho, é possível a gente fazer um diagnóstico aí pós-nascimento com um exame de sangue simples que se chama eletroforese de hemoglobina. E quais são as consequências, né, dessa descoberta sem o teste do pezinho, né? Quais consequências traz? O que acontece? Quanto mais tardio o diagnóstico, né, Matheus, maior é o risco das complicações inerentes à doença, né? Quando a gente fala de teste do pezinho, a gente sempre está triando doenças com potencial de gravidade e que se a gente diagnostica e intervém precocemente, a gente minimiza os riscos relacionados à doença, né? Então, se é uma criança que às vezes não foi diagnosticada pelo teste do pezinho e que às vezes vai manifestar febre, é uma criança que pela doença falciforme tem maior suscetibilidade a infecções mais graves. E se ela não tem o diagnóstico, a gente corre risco de vida, né? A doença pode se manifestar com dor óssea, que se às vezes você não tem o diagnóstico da doença falciforme, você não vai manejar adequadamente o sintoma de dor, às vezes você subestima a queixa do paciente, né, da criança ou do adolescente, que às vezes não é diagnosticado porque você não sabe qual o diagnóstico que está por trás disso, né? Perfeito. Doutor, e quando o assunto é tratamento, como que funciona? Quais são as possibilidades? Se descoberto ali no início da vida, o que acontece? Se descoberto depois, o que acontece também? Perfeito. Então, logo aí que uma criança é diagnosticada pelo teste do pezinho, ela é convocada pelos hemocentros, né? Aqui em Uberlândia a gente tem um Hemominas, vinculado à Universidade Federal, e aí essas crianças elas já são aí medicadas com uma medicação que chama ácido fólico, é uma substância aí que a gente ingere por boca mesmo, e que estimula a produção de glóbulos vermelhos, e a gente inicia antibiótico preventivo para as infecções. Então, a doença falciforme ela tem um componente muito importante de comprometer o sistema imune do paciente, então são pacientes que têm maior risco infeccioso. Então, desde que o diagnóstico é feito, a gente inicia antibiótico preventivo para essa criança. Posteriormente, na evolução, né, a partir aí de 9 meses de vida, a gente já tem liberação para começar a hidroxiureia, que foi a medicação assim de virar de chave da evolução natural da doença, a medicação disponível pelo SUS para todos os pacientes que têm indicação e que não têm contraindicação, né? A gente tem várias contraindicações para usar a medicação e que realmente é uma medicação que veio para mudar a evolução natural da doença e é uma medicação completamente disponível de graça para todos que têm diagnóstico.
Além disso, hoje em dia a gente já tem a cura para a doença falciforme, né? É possível a gente fazer transplante de medula óssea já para esses pacientes. A gente tem vários centros transplantadores no nosso país, Ribeirão Preto, a USP de lá transplanta, a USP em São Paulo transplanta também. Então a gente já tem vários centros transplantadores, onde esse paciente, se ele preencher critério para ser submetido a um transplante de medula óssea, então a gente já tem essa possibilidade de cura da doença também. Perfeito. Diante dessas possibilidades, né, que você mencionou, até de cura, né, do tratamento, enfim, mesmo com elas, ainda existem desafios? Demais, Matheus, muito. Então, assim, é uma doença que é estigmatizada, né? É uma doença que às vezes é subestimada. Às vezes a gente vê até dentro aí da equipe médica, do atendimento do paciente com doença falciforme, o desconhecimento, a subestimação, a falta de manejo clínico adequado desses pacientes, né? Em termos de saúde pública, a gente tem aí, que é uma doença com uma alta prevalência no nosso país, né? Justamente porque a doença ela tem aí a característica de ser predominante na população afrodescendente. Nós somos um país extremamente miscigenado, né? Temos descendência europeia e africana, então as nossas altas taxas aí de pacientes com doença falciforme aí são um impacto importante em termos de saúde pública, né? Quantidade de internação, quantidade de intercorrência, dificuldades do manejo clínico, de adesão a tratamento, né? Quando eles vão entrando na adolescência, muitos ficam aí arredios para tomar medicação, né? Então, a gente tem aí desafios em várias etapas aí dessa doença. Excelente. Gabriela, e além desses desafios, eu sei que existem muitos mitos também, né, que são reverberados, enfim, pela população. Quais são os principais e como que a gente pode falar a verdade, né? Levar essa informação de forma clara para toda a população? Então, muita gente acha que quem tem doença falciforme não pode fazer nada, né? A vida para ali. E é justamente o contrário, né, Matheus? Então, eu tive pacientes aí que são modelos da São Paulo Fashion Week. Eu tive uma paciente disso, com essa característica aí durante minha formação como hematologista. Tive paciente escritor de livro que relatou toda a sua história no livro, até fazer o transplante de medula óssea e ser curado da doença. Então, é uma doença aí que hoje em dia a gente tem alternativas, sejam medicamentosas ou sejam curativas, aí, que possibilitam uma qualidade de vida, uma inclusão social e que não necessita aí do estigma relacionado à doença, né? E para as crianças é mais difícil em relação aos sintomas, em comparação com os adultos ou não, mesmo com a medicação, eles ainda aparecem? Aparecem. Então, acho que a grande questão de dificuldade é a identificação dos sintomas, né, numa criança. Por exemplo, um bebê, né? Às vezes, o único sintoma que a gente tem da doença aí nas crianças, nos bebês pequenininhos, pode ser choro. Porque dos clássicos sintomas em bebês é dor óssea. Os dedinhos ficam inchados, a gente chama de dactilite. Dedinho incha e às vezes o único sintoma que o adulto, que o cuidador aí dessa criança percebe é choro. E como que a gente vai entender que esse choro é relacionado à dor? Existem tantas causas para choros em bebês, né? Então, acho que a maior dificuldade é esse manejo, essa compreensão. Então, nós aí, profissionais de saúde, a gente orienta muito os cuidadores, né, sobre quais são os possíveis sintomas, quais são os sinais de alerta aí que essa criança apresenta. Qualquer febre, essas crianças devem procurar atendimento médico, né? E aí, no outro espectro aí de adultos, né, de adolescentes, pacientes maiores, a gente já tem as complicações crônicas, né, da doença, né? Então, são pacientes, às vezes, que têm comprometimento ósseo, vão evoluindo com artrose, com dificuldade de locomoção, com problemas pulmonares, né, com dificuldade de oxigenação. Então, em cada fase da doença, a gente tem um tipo de desafio, de complicação clínica diferente, né? Excelente, Gabriela, muito bem explicado. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, uma mensagem de conscientização nessa data celebrada, né, do Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença Falciforme. Perfeito. Então, acho que sim, primeiro ponto aí, ninguém pode deixar de fazer teste do pezinho, né? Então, nosso país, aí a gente tem uma característica aí demográfica, a extensão do nosso país é tão gigante, né, que às vezes
cada lugar do nosso país a gente tem um nível de acesso diferente à saúde, né? Então que todos procurem assistência à saúde quando esses bebês nascerem e exigem a realização do teste do pezinho, né? Que ninguém subestime essa doença, né? Que ninguém estigmatize essa doença. E tenham em mente que tem muitos tratamentos aí, com até proposta de cura, para proporcionar uma qualidade de vida, uma inclusão social para esses pacientes todos. Perfeito, Gabriela. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Seja sempre muito bem-vinda.